Muito bom dia, neste sábado 24 de outubro de 2020. É muito bom estarmos juntos novamente para mais um Café com Palavra. E eu tenho que dizer que o café hoje estava tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso, que eu já bebi o café todo enquanto esperava estarmos juntos. Mas o mais importante não é o café, o importante é estarmos juntos e o importante é a palavra que a gente pode trocar aqui. Eu estava pensando nesses dias sobre questão de regras, de regramentos, de leis, de parâmetros, e eu comecei a pensar, muitas vezes nós entendemos que precisamos de regras, porque sem regras ninguém vive. Há um personagem muito interessante de um seriado de televisão que fala sobre várias regras que ele tem e coloca os seus subordinados para seguirem aquelas regras também. Muitas vezes as regras são questionadas. Talvez algumas regras não sejam lá tão benéficas, ou melhor, talvez não sejam assim tão boas à primeira vista, ou não sejam assim tão fáceis de serem executadas, mas são regras e as regras são necessárias para que as pessoas consigam viver e conviver buscando um mínimo de condições para uma convivência pacífica, ou uma convivência ordenada, ou uma convivência não, digamos assim, não anárquica. Da mesma maneira as leis. Há muitas leis que nós não gostamos, há muitas leis que nós criticamos, há muitas leis que nós pensamos serem injustas, e há muitas leis que, na verdade, não são leis abrangentes. Não são leis que alcançam a todos, embora, em tese, a lei é para todos, mas nós sabemos que nem sempre isso acontece, né? Então nós pensamos, afinal de contas, o problema está nas leis, o problema está nas regras, o problema está em não concordarmos com as regras, com as leis, ou o problema está ainda, talvez, na não querermos nos submeter às regras e às leis, porque muitas pessoas também não gostam de fazer isso. Ora, se fulano não faz isso, então por que eu tenho de fazer? Se a Beltrana não tem respeito, não tem atenção para as regras de convivência social, por que eu devo ter? Mas ainda há outros aspectos que poderiam também ser considerados. O primeiro deles é, afinal de contas, para que existem as leis e para que existem as regras? Nós já pincelamos isso no início, o que já nos leva então à segunda pergunta. As regras e as leis são feitas por quem? Essa daí é fácil de respondermos. As regras e as leis são feitas por homens. Homens como eu e como você. E qual é a motivação dessas regras, dessas leis? E aí é que está, talvez, o grande mote para uma conversa. Porque a motivação deve ser sempre fazer com que todas as pessoas tenham um conjunto de regras e leis para serem obedecidas, ao mesmo tempo em que essas regras e leis alcancem todas as pessoas e, ao mesmo tempo, regras e leis que façam com que as pessoas tenham entendimento de que são necessárias para uma boa convivência entre as pessoas, na sociedade e entre sociedades. O grande problema é que muitas vezes quem faz as leis faz determinadas leis pensando no amanhã, não no sentido do benefício coletivo, mas muitas vezes
pode pensar em fazer leis para o seu próprio benefício, ou pelo menos para que alguma coisa adiante não aconteça. Então, na verdade, quando nós pensamos em regras e leis e pensamos se são boas ou não, se são justas ou se são injustas, nós pensamos na necessidade da existência das regras e leis, nós pensamos no alcance dessas regras e leis, nós pensamos em quem fez essas regras e leis e por que essas regras e leis foram feitas. Bom, nós já vimos que quem faz as regras, quem faz as leis é o homem, ponto. E aí já começa a dar, digamos assim, mote para mais uma discussão, porque nós somos falíveis, o homem é falível. E uma vez que o homem é falível, ele não pode formular algo perfeito. Ele não pode formular algo que seja infalível. Ele não pode formular, por mais que ele queira, ele não tem capacidade para formular algo que realmente seja irretocável ou inquestionável. E muitas vezes também não consegue fazer com que esta lei seja obedecida, muitas vezes até mesmo por aquele que criou a lei. Ou seja, há problemas nesse campo também, embora muitos entendam que estão acima da lei, acima do bem e do mal, ou podem dar a visão ou a interpretação da lei ou da regra que bem entender, porque julga-se a pessoa mais habilitada e mais capacitada para isso. Isso acontece na realidade em todo o mundo. Em todas as nações, em todos os países, onde cabe essa questão de vamos interpretar as suas palavras, ou vamos interpretar a lei, ou vamos interpretar o espírito que está na lei, né? Qual foi a vontade do legislador? Em tese, a vontade do legislador seria realmente fazer com que houvesse uma ordem social, houvesse paz social, houvesse realmente o bem da sociedade. Mas também sabemos que isso não acontece desse jeito. Bom, para todas essas questões que nós levantamos aqui agora, nós temos também algumas aplicações. Exemplo, um pai e uma mãe dizem: meu filho, minha filha, vocês não devem gritar, vocês não devem agredir, vocês não devem fazer nada de errado. Mas num belo dia, os filhos veem o pai gritando com a mãe ou a mãe gritando com o pai. Num belo dia, a mãe recebe um troco a mais e não devolve, ou faz uma conversão no local proibido e não se arrepende ou não demonstra arrependimento. O pai, no trânsito, tem uma discussão com um outro motorista e os filhos assistindo tudo. Não importa naquele momento, na verdade, se está certo ou se está errado, embora ninguém goste de estar certo e assim mesmo não querer valer que está certo, mas grita, discute, se exaspera. E isso, na verdade, é coisa que os seres humanos fazem. Muitas vezes não fazemos porque queremos, mas exatamente porque somos humanos e podemos perder a calma. E essas situações acontecem. Quando eu digo que as situações acontecem, não estou dizendo que são premeditadas, não estou dizendo que nós somos verdadeiros fracassos como pessoas, nada disso, não nesse sentido. O que quero dizer é que sim, coisas cotidianas, coisas comuns, situações normais do dia a dia, onde nós ensinamos o que é certo e temos que ensinar o que é certo mesmo, e muitas vezes nos esforçamos para praticar o que é certo também, muitas vezes nós também falhamos. Não porque queremos falhar, não porque queremos errar, mas porque nós somos humanos.
Ora, se isso acontece numa escala bem pequenininha, que são as regras dentro de uma família, ou a boa educação ensinada dentro de uma família, que dirá se nós expandirmos isso para um contexto macro, em termos de sociedade e em termos até de ordenamento jurídico de um país. Então, o problema está exatamente nas regras, nas leis, está nas pessoas que fazem essas leis, no porquê de as leis e regras existirem ou na motivação. Nós, em todos os momentos, vamos achar um elemento comum em todas essas questões, em todas as regras, em todas as leis, em todas as diretrizes, normas, normativos, o que você queira dizer. Está o homem. O ponto comum nessas coisas todas é o homem. E aí vem aquela questão que nós já conversamos sobre está bem intencionado, não está bem intencionado, ou foi bem orientado, ou não foi bem orientado, e foi direcionado para isso, ou não foi direcionado para isso, e inúmeras outras questões. O fato é que, por conta dessas coisas, muitas pessoas não gostam de regras, não gostam de leis. Muitas pessoas dizem que regras e leis são feitas para umas pessoas, mas para outras não. Muitas pessoas dizem, olha, as regras e leis são injustas, as regras e leis são para aplicação parcial, ficam muito bonitas no papel, mas na prática, na vida, não acontece assim. Regras e leis são constantemente discutidas. E isso toma conta, muitas vezes, do assunto da semana, do assunto do mês, quando, por exemplo, um juiz decide uma coisa de um modo e daqui a pouco outro juiz decide de um outro modo, ou mesmo o juiz decide de maneira diferente, ou um órgão julgador decide de maneira diferente. Ou quando uma mídia dá um tratamento para uma situação, mas não dá o mesmo tratamento para outra situação. E há regras para o jornalismo, para a comunicação, como para todas as coisas, como para todas as profissões. Então, nós nos voltamos para as regras, para as leis, para toda uma estrutura que emanaria, digamos assim, de pessoas com um bom intuito, com um bom motivo, uma boa motivação para que realmente houvesse uma estrutura capaz de promover dentro da sociedade a convivência, a paz, o entendimento, o progresso e a melhoria das pessoas, né? O crescimento das pessoas enquanto seres humanos e da própria sociedade. Mas, de novo, não é assim que acontece em muitas situações. Não em todas, é claro, mas em muitas situações. E muitas situações acabam sendo midiáticas, porque chamam demais a atenção e ficam palpitando no coração, na mente, na língua das pessoas durante muito tempo. Isso faz frequentemente com que tenhamos a reflexão, que sociedade é esta, ou que país é esse, ou que justiça é essa, ou que mídia é esta, ou que fulano é esse, ou que Beltrana é essa, como pode? E, de novo, vêm aquelas questões que, na verdade, nós já bem conhecemos. Nós temos muita facilidade de voltar a atenção para o outro, para apontar o dedo para o outro e nos esquecemos de nós mesmos. Quer para fazer o que temos de fazer, queremos que o outro faça, mas eu, talvez em outro momento, queremos cobrar do outro, mas não me cobro, ou quando me cobro de uma maneira parcimoniosa. Enfim, na verdade, o problema do ser humano, eu acho que é o próprio ser humano. Porque por mais que ele queira fazer o bem, por mais que ele queira fazer o certo, a sua natureza falível,
a sua natureza, e agora eu vou dizer pecaminosa, realmente não permite. Ele pode ir até um determinado ponto, mas dali em diante ele já não consegue mais fazer isso, porque ele já começa a lidar com a sua instabilidade, com a sua falibilidade, com a sua fragilidade, com a sua mortalidade, por que não dizer? Mas há um regramento, e é sobre isso que eu quero falar nesse momento. Há um regramento que foi feito por alguém que não é falível, não é mortal, não é pecaminoso, não é tendente ao erro, não erra, é perfeito. E esse regramento vem de Deus, que é eterno, que é amor, que é perfeito e que é santo. Esse regramento se chama Bíblia, se chama Palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que por que há países que adotam um regramento escrito e outros parcialmente escrito. A preferência pelo ordenamento escrito se dá pelo fato de que todos estão lendo, algumas pessoas podem mudar, não todos, e sob determinadas condições, e isso é passado de geração em geração da forma escrita. Ninguém vai passar isso de geração em geração por ouvir falar. Eu conto para você, daqui a pouco você conta para outro, e assim esses regramentos e essas leis vão sendo transmitidas. Até porque nesse meio tempo, muitas pessoas podem dizer, olha, eu ouvi isso, quando na verdade não ouviu. Algumas pessoas podem dizer, olha, poxa, olha, talvez a natureza esteja querendo dizer alguma coisa, e dar atenção a outras situações, outras manifestações ao redor, como se aquilo pudesse também ser, digamos assim, uma boa fonte, uma boa maneira de entender ou de aplicar regras para a sociedade. Deus fez a sua palavra. Ah, mas espera aí, pastor. Foram os homens que escreveram a palavra de Deus. Sim, de fato, foram os homens que escreveram a palavra de Deus, mas esses homens foram inspirados pelo próprio Deus. E essa inspiração, ela fez com que todos os 66 livros da Bíblia, o cânon da Bíblia como nós conhecemos, tivesse uma harmonia, tivesse uma continuidade, tivesse uma percepção que não coloca solução de continuidade ou dúvida no seu conteúdo. São regras onde Deus, na verdade, se dá a conhecer à humanidade, onde Ele diz que Ele é Deus, onde Ele diz que Ele é Senhor, onde Ele diz que Ele é Criador, e isso já começa a responder inúmeras perguntas, mas, sobretudo, também Ele mesmo estabelece regras de convivência com as pessoas, e para as pessoas também, para que as pessoas possam, pelo menos, almejar aquilo que tanto chamam e tanto desejam, em tese, e atribuem o nome de paz. Querem ver um exemplo? Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a 19, diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abominações para ele: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Ora, essas coisas que foram enumeradas aqui, e quando diz 6 coisas o Senhor odeia, sim, 7 são abominações para ele,
na verdade quer dizer que Deus não tolera nenhuma delas, Deus não aceita nenhuma delas. E Deus vê todas essas coisas aqui altamente perniciosas para o bem-estar de uma pessoa, das pessoas que convivem com ela, das pessoas que convivem na mesma sociedade, na mesma família e, por que não dizer, na mesma nação. E vejam que essas coisas aqui, na verdade, frequentemente acontecem. Ora, um homem pode questionar um outro homem com relação ao porquê que ele escreveu determinadas leis ou determinadas regras, mas aqui estão regras estabelecidas por Deus para que o homem entenda, o homem obedeça, dizendo que é o bem dele, mas ao mesmo tempo mostrando que se ele não fizer isso, ele de antemão, ele já está repreendido, ele já está sentado, digamos assim, no banco do castigo de Deus, digamos assim, porque está descumprindo isso. Ou seja, na verdade, quem estabeleceu essas regras não erra, cumpre toda a sua palavra e, portanto, ele pode cobrar. Querem ver uma outra coisa muito interessante? Diz aqui no Salmo 119, versículo 105. Tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, porque regras são feitas para estabelecer um parâmetro, para estabelecer um mapa, para estabelecer uma base, para que uma pessoa viva, para que uma família viva, para que uma sociedade viva e sobreviva. E ainda no Salmo 119, versículo 130, e essa daqui, para mim, foi um dos versículos mais bonitos que falam sobre a palavra de Deus, diz assim: a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Sabe por que isso aqui é tão bonito? Sabe por que isso daqui chama tanta atenção? Porque fala que a entrada das tuas palavras dá luz. Essa entrada, ela é no sentido de que ela é recebida. Não é algo que vem assim imposto e com violência, não. A entrada das tuas palavras dá luz, não dá desgosto, não dá amargura, não dá sentimento de impotência, não dá sentimento de injustiça, não dá sentimento de amargura, não dá sentimento de você estar sendo preterido por causa de outra pessoa que tem mais dinheiro, tem mais poder do que você, ou tem mais amigos do que você, ou tem mais influência do que você, ou qualquer outra coisa que coloque você numa situação de desvantagem, de modo injusto e de modo muitas vezes não verdadeiro. A entrada das tuas palavras dá luz. Que coisa mais gostosa, que coisa mais maravilhosa, que dá mais paz é você poder estar no lugar que tenha luz. Porque normalmente onde você está, que tem escuridão, que tem as trevas, você normalmente fica intranquilo. Você se sente inseguro, porque você não consegue ver as coisas com clareza. Você não consegue ver aonde você está pisando. Você sequer sabe para onde você está indo. Então você precisa, nós precisamos de luz. E de onde é que vem esse regramento, de onde é que vem essas leis, de onde é que vem todo esse regramento que dá luz? Da palavra de Deus, a entrada das tuas palavras dá luz. Ora, se dá luz, também não conduz ninguém para as trevas. Se dá luz, também não impulsiona ninguém na direção das trevas. Por isso que nós lemos que ela é lâmpada para os meus pés. Porque quem anda segundo este regramento, estas leis que foram feitas não pelos homens, mas por Deus, dadas por Deus, por causa do seu amor, do seu cuidado para com os homens,
Quem segue estas palavras tem luz e, ao mesmo tempo, também anda na luz. Ora, quem está em algum lugar escuro e vê um ponto de luz, o que a pessoa normalmente faz? Vai querer caminhar até esse ponto de luz. A entrada das palavras de Deus produzirem luz, a entrada das tuas palavras dá luz. E quem anda na luz, em tese, não vai procurar andar nas trevas. E essa luz não é para si próprio, apenas para si, mas também para as demais pessoas, porque quem está na luz normalmente vai atrair outras pessoas para a luz, com seu exemplo, com sua vida, com as suas palavras, com sua conduta. Mas aqui também o texto diz: a entrada das tuas palavras da luz dá entendimento aos simples. Interessante ver como é que esta palavra dá luz, mas também dá entendimento. Ou seja, não é apenas algo para iluminar o caminho. Na realidade, ela dá entendimento. Que tipo de entendimento? O bom entendimento. Aquele entendimento que vem de alguém que não pode ser contestado, porque na verdade nunca errou. Embora algumas pessoas dizem: mas eu tenho algumas questões com Deus, eu tenho algumas questões que eu não gosto em Deus, eu tenho várias perguntas ou várias colocações, mas você não pode pensar em Deus como alguém, como um ser humano qualquer, falível, que erra, que peca, que sente, tem a tendência de sentir, na verdade, várias coisas ruins pelas pessoas, justificadas ou não, com razão ou não. Dá entendimento quer dizer o bom entendimento, aquele entendimento que realmente vai fazer diferença, faz toda a diferença na sua vida, e não apenas na sua vida, pode fazer toda a diferença também na vida de outras pessoas. Mas e outra coisa também muito importante aqui é que dá entendimento aos simples. Quem são esses simples? Será que são pessoas bobas? Será que são pessoas desprovidas de inteligência? Será que são pessoas que não sabem raciocinar? Será que são pessoas que são de condição social baixa ou de condição econômica desfavorecida? Quem são esses simples? Simples são aqueles que recebem esse entendimento e aplicam. Porque normalmente, como nós acabamos de ler, o orgulhoso, aquele que tem o olhar altivo, ele rejeita o entendimento. Ele acha que ele já tem o entendimento. A conduta dele não admite contestação. Ele pode ter todo o conhecimento do mundo. Ele pode dominar todos os assuntos. Mas se algo dentro dele não estiver na luz, se algo dentro dele não for motivador para que esse entendimento acumulado, esse conhecimento acumulado, produza algo diferente do que a simples emissão de palavras, então esse entendimento, esse conhecimento vai redundar em nada, porque ele próprio não aplica esse conhecimento para ele, e quando aplica para os outros, aplica mal, muitas vezes por outras questões ou por outros interesses. Lembra aqui, na verdade, um célebre, uma figura folclórica no futebol carioca, já falecido, que ele costumava dizer: para os meus amigos tudo, para os meus inimigos, se possível, um rigor pior do que a lei. Ou seja, ele próprio já estava colocando aí 2 pesos, 2 medidas. Então, quem são esses simples? Os simples são aqueles que, independentemente da sua condição econômica, da sua condição intelectual,
de onde mora, do que possui, dos bens que possui, do grau de instrução que possui, de onde trabalham, o cargo que ocupam. Os simples são aqueles que recebem esse entendimento de bom grado, da mesma maneira como receberiam Jesus de bom grado em sua casa. Muitos conhecem a parábola de Zaqueu, um homem endinheirado de posses, mas que havia cometido muitas coisas erradas em sua vida, pois na casa dele Jesus quis entrar, na casa dele Jesus quis ficar, e Jesus mesmo falou: hoje me convém ficar em tua casa. E muitas pessoas criticaram a Jesus: mas Jesus, você não sabe que esse homem é indigno, que esse homem ele acumulou fortuna de modo ilícito, ele adquiriu poder de modo ilícito, que ele fez várias coisas erradas? Sim, mas eu sei disso, mas me convém hoje ficar lá. E mediante esse contato, esse convívio com Jesus naquele período de tempo em que Jesus esteve com ele, foi suficiente para que a palavra dita por Jesus levasse luz ao seu coração, levasse luz à sua mente e desse o verdadeiro entendimento a ele. Naquele momento ele se comportou como simples. Ele não se colocou diante de Jesus como se fosse uma autoridade, alguém, mas alguém que precisava ser ensinado com um bom ensino, com um verdadeiro ensino. Então a minha palavra nesse dia para você é: receba, permita a entrada das palavras de Deus no seu coração, ou da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus no seu coração. Permita que essa palavra dê entendimento a você, e eu tenho certeza absoluta que essa palavra vai vivificar você, vai modificar algumas coisas em você, ou talvez várias coisas em você, ou muitas coisas em você, ou tudo em você, na verdade, mas sempre para o bem. Seu bem, bem da sua família, bem daquelas pessoas que o conhecem, que convivem com você e que certamente vão poder olhar para você e dizer: puxa, como fulano ou como a fulana teve uma mudança tão diferente do seu comportamento, na sua fala, na sua vida, no seu trato com as pessoas, e como mudou para melhor, como as suas atitudes agora são coerentes, como as suas decisões agora são coerentes, como suas ações agora são coerentes com aquilo que ela conheceu, que é a palavra de Deus. Dê lugar, permita que essa palavra entre no seu coração, entre na sua vida, leve luz para você, leve sobretudo entendimento a você, porque a palavra de Deus foi pronunciada por Deus, os regramentos, as leis, as diretrizes, os estatutos, toda a palavra de Deus, ela foi feita por Deus, foi inspirada por Deus, foi dada por Deus, em primeiro lugar, para que nós conhecêssemos a Deus, para que conhecêssemos o amor de Deus por nós, para que conhecêssemos Deus como Criador e sustentador de todas as coisas, mas também como um Deus que ama a criatura, que ama o homem independentemente do que ele faz, mesmo que ele esteja completamente errado, mesmo que ele já tenha pronunciado coisas horríveis para Deus, ele continua amando esse homem. E vai continuar amando esse homem até o dia em que Jesus voltar para buscar as pessoas que o receberam em seu coração com alegria, como Salvador. Sobretudo, a palavra de Deus é para mostrar ao homem o caminho, a verdade e a vida que há em Jesus. Mas é claro, lógico e evidente, que aqueles que procuram aplicar os seus ensinos, procuram obedecer os seus ensinos, vão observar uma grande diferença em relação às condutas das pessoas que seguem apenas leis e regramentos feitas por homens que nada contribuem, ou melhor, até poderiam contribuir, mas não têm prática, não têm vivência, e por isso mesmo os próprios homens são contestados, as próprias leis são contestadas,
porque não tem vivência, não tem firmeza, não tem autoridade. E a palavra de Deus foi dada pelo Deus eterno, pelo Deus de amor, pelo Deus de verdade, pelo Deus fiel, pelo Deus santo, pelo Deus que ama você independentemente de qualquer coisa. E por isso o seu interesse é este: querer que você mude de vida, querer que você conheça Jesus, querer que você conheça o bom caminho, querer que você tenha entrada no céu. Dê lugar a essa palavra no seu coração. Que o Senhor Deus o abençoe e lhe dê paz. Amém.